Salmo 25, versículo 1, um texto maravilhoso. Começa assim: ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que, sem motivos, se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu sempre confio em Ti. Eu queria pedir a você, só para guardar, repete essa última frase, fale assim: eu sempre confio em Ti. Você pode falar de novo isso? Fala: eu sempre confio em Ti. Amém. Curva assim a sua cabeça, fecha os teus olhos aí, se particulariza com Deus, pede para Ele falar com você, pede. Talvez você não saiba, eu estudei, eu fiz anotações, eu me preparei, mas quem fala ao coração é o Espírito de Deus. Pede para Ele falar com você agora, pede, ore aí, faça a sua oração, seu jeito, use suas letras, mas fala para Ele: Deus, fala comigo. Pai, em nome de Jesus, eu creio mesmo que pessoas vieram aqui na procura, na busca, vieram aqui dizendo: eu vou lá hoje. Mas eu creio agora, Senhor, enquanto estamos orando, que vão sair daqui dizendo: Deus falou comigo, a palavra foi para mim. Fala conosco, Senhor, alcança o nosso coração, ainda que nós estejamos tomados por pensamentos do que vamos fazer. Senhor, aquieta os nossos pensamentos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Deus quer falar com você, amém. Eu, na minha juventude, minha adolescência, eu cantei muito essa música aqui, e nem sabia o que Davi passou para escrever essa música. A música era mais ou menos assim, eu não vou lembrar ela inteira, mas a gente cantava, era assim: a Ti, Senhor, elevo a minha alma, a Ti, Senhor. Pelo amor de Deus, alguém tem que dizer que conhece, cara, senão eu estou quebrado. Pelo amor de Deus, cadê o pessoal? Ninguém foi metodista aqui, batista, ninguém cantou isso. E a gente não podia bater palma naquela época, né? Então a gente fazia assim, ó: a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Tem gente que quer, só não quer revelar a idade. E não fazia a mínima ideia o que Davi estava passando quando escreveu esse salmo. Porque um dia Jonatas, filho de Saul, falou com o pai dele, falou: pai, o senhor tem que parar, o senhor tem que parar de perseguir Davi. Tudo que Davi faz é para benefício do reino. Pai, quando ninguém teve coragem de enfrentar o filisteu, Davi foi lá. As conquistas, Davi está na frente. E toda hora o senhor está perseguindo, o senhor quer matar Davi. E aí Saul prometeu para Jonatas, falou: filho, eu prometo, não vou mais matar, não vou mais. Só que aí houve outra guerra contra os filisteus, e Davi saiu à frente com o exército e colocou os filisteus para correr. E eu não sei se você lembra, tinha uma música que as mulheres cantavam quando Davi voltava da guerra. Sempre que Davi voltava com o exército, as mulheres cantavam uma música. A música era assim: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Saul ficava possesso ao ouvir isso. Davi voltou da guerra,
foi para o aposento, pegou a harpa dele, começou a tocar a harpa. Saul, revoltado. Quando ele estava tocando a harpa, Saul pegou a lança e partiu para cima dele, tentou matar Davi. Davi fugiu. Foi para Ramá procurar Samuel. E chegando Samuel, ele chegou lá onde Samuel estava e falou aquilo que a gente fala, né? A gente fala: eu não aguento mais, não dá mais para mim, esse negócio de fugir. Nesse momento, Samuel estava com os profetas, eles estavam lá reunidos. E eu vou tentar explicar para você assim: começou uma reunião, um quebrantamento, uma adoração, um mover tremendo ali. Os pentecostais vão dizer um mistério ali, os profetas ali, as pessoas rendidas na presença do Senhor de uma forma assim tão sobrenatural. Você sabe o que é isso, já passou por isso, o que é aquela presença tomar conta. Saul ficou sabendo e mandou uma tropa buscar Davi lá em Ramá, onde Samuel estava. Uma tropa, um exército foi. Quando eles chegaram lá, o ambiente era esse, tinha uma adoração, tinha um mover profético lá, uma coisa assim sobrenatural. Quando a tropa chegou, a tropa foi tomada. Irmãos, aquele pessoal tudo armado, eles chegaram lá, a presença era tão forte, a presença de Deus, e eles ficaram no meio lá. Imagina, não é cantando essa, a ti Senhor, deve cantando outra música, adorando. A tropa não voltou, Saul mandou outra tropa. Quando a outra tropa chegou, agora o número já era maior, tinha aquela turma toda lá, gente prostrada, adorando, os profetas profetizando. A outra tropa também foi tomada. Gente, agora o culto aumentou, já tem gente pra caramba. Imagina, 2 tropas, mais os profetas, mais Davi, mais Samuel, está todo mundo lá. Ninguém voltou para casa. Saul falou: não é possível, eu vou lá, eu quero ver o que é isso. E Saul foi. Quando Saul estava no caminho, não chegou no lugar, quando ele estava indo para lá, a mesma coisa que estava acontecendo lá tomou ele no meio do caminho. E ele começou a adorar. E ele ficou rendido, quebrantado, tocado. Quando ele chegou lá naquele lugar, que ele queria era matar Davi, queria buscar. Quando ele chegou lá desse jeito que ele estava, ele tirou a roupa real. O rei tirou a roupa real, deitou no chão. E diz a Bíblia que ele ficou na presença de Deus o dia inteiro e a noite inteira. Nesse momento, Davi, essa história está lá em 1 Samuel, capítulo 19. Nesse momento, Davi está escrevendo esse salmo dizendo: a ti, Senhor, eleva a minha alma. Porque quem confia no Senhor não sofrerá a vergonha da derrota. Você pode dizer amém, irmãos? Tema de hoje que eu quero estudar com você: o que nos impede de ver as grandezas de Deus, as coisas que Deus quer fazer, que são sobrenaturais, são coisas que Jó chega a dizer: Deus faz coisas tão grandiosas que não se podem contar. As coisas que Deus faz, elas são surpreendentes de tal forma que até quem conta, e eu sei que até aqui mesmo, se eu desse o microfone, viria alguém contar coisas aqui que a gente ia ficar assustado, porque fala da grandeza, fala de coisas assim que só Deus pode fazer. Porém, nós impedimos, há situações, há coisas em nós, na nossa vida, nós impedimos Deus de fazer grandes coisas, a grandeza de Deus, o operar de Deus, da maneira como Ele quer fazer. Nós não conseguimos, há bloqueios, e eu queria falar sobre isso. Um dia, 3 exércitos se juntaram, isso era comum
Naquela época era comum. Essa história está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. 3 exércitos se juntaram. Aí ficou desproporcional. O número ficou exponencial, assim, ficou algo assim muito fora da realidade. Então 3 exércitos se juntaram e começaram a atacar as cidades de Judá. Combateram cidades muradas, todas com muros fortificados, mas não tinha jeito, eram 3 exércitos e não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. E Josafá era o rei nessa época, ele era o líder nessa época. E Josafá chamou o povo de Judá, o povo de Jerusalém também veio. E ele falou: gente, vamos buscar Deus. E aí, quando o povo estava reunido, ele falou com Deus. E ele disse: Senhor, não tem o que nós podemos fazer. Em nós não tem nem força, nós não temos nem força para sair à luta contra eles. Nós não temos. Essa é uma situação que fugiu do nosso controle. Em nós não tem nem ânimo, nós não temos nem... Assim, nós estamos totalmente desanimados em relação a isso. Falou com Deus. Quando ele estava falando e o povo estava orando, do meio do povo Deus gritou, Deus falou, do meio do povo. E Deus disse: essa luta não é de vocês. Vocês vão ver a minha grandeza. Vocês vão ver o que eu vou fazer. 3 exércitos. Deus falou para eles: eu quero que vocês vão lá ver o que eu vou fazer. Quando eles foram, eles estavam no lugar como eu estou aqui assim, só para você ter uma noção, um lugar mais alto, da onde eles vinham o deserto, como um vale muito grande. Quando os 3 exércitos vieram para a guerra, houve uma confusão tão grande entre eles. 2 exércitos se uniram e destruíram o outro. Destruíram, mataram todos. Depois que eles mataram, eles se viraram contra eles mesmo. E eles, uma confusão, a Bíblia chama isso de confusão. Houve uma confusão tal entre eles, que quando Josafá chegou com todo o povo, debaixo daquele temor de que o que vai acontecer, preste atenção no que eu vou dizer a você. Deus quer revelar a grandeza dele na sua vida. O que nos impede de ver isso? Quando Josafá chegou, 2 Crônicas, não precisa abrir 20 e 24, olha o que está escrito. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto, o chão estava coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida, porque Deus tinha dito: essa luta não é de vocês, ela é minha. E vocês vão ver o livramento de Deus na vida de vocês. Houve um dia, essa história está lá em 2 Reis, capítulo 18. Um homem tinha um exército muito grande, o nome dele era Senaqueribe, um exército muito forte. E era tão forte que Senaqueribe, ele chegava, primeiro ele cercava a cidade. E ele vinha com um currículo. Ele vinha sempre que Senaqueribe chegava, ele falava assim: gente, pergunte para o último povo que eu passei, o último rei, pergunte o que eu fiz com eles. Se eu fosse vocês, eu não reagiria. Senaqueribe chegava assim. E ele chegava, ele cercava. Então ele dizia: ninguém entra, ninguém sai. Ninguém compra, ninguém vende. Porque era muito grande. Era tão grande o exército de Senaqueribe que ele falou para Ezequias. Ele falou: Ezequias, eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou te dar, vou mandar aí para você, vou te dar 2.000 cavalos. Se você achar 2.000 homens para montar, é seu. Olha o nível da afronta, do que ele podia fazer. Ele falou: vou pegar 2.000 dos meus cavalos de guerra, vou mandar aí para você. Eu só quero saber se você tem 2.000 homens aí que consiga montar. Ezequias ficou apavorado.
Gente, olha o que eu estou pregando. O que nos impede de ver grandeza de Deus na nossa vida. Ezequias ficou apavorado. Ezequias mandou um recado e perguntou: quanto você quer? Quanto eu tenho que pagar para você não lutar contra nós? Senaqueribe nem respondeu. Ezequias pegou todo o ouro, toda a prata e mandou. Senaqueribe nem ligou para aquilo. E mandou um recado para ele, gente, e aqui eu vou ler para você entender o que eu estou querendo ministrar com o tema: o que nos impede de ver as grandezas de Deus. Olha o recado que Senaqueribe manda para Ezequias. Segundo Reis 18:19 diz assim, está aqui no telão, você pode ler. Um dos oficiais assírios lhe disse: levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Síria. Olha, gente, essa parte é a parte importante da mensagem que eu vou começar a estudar com você agora. Em que você está baseando a sua confiança? Eu queria que você perguntasse para alguém do lado: onde está a sua confiança? Ou seja, você confia no quê? Quando Ezequias recebe isso, ele pega essa carta e ele vai procurar Isaías, o profeta. E os dois vão ao templo. Preste atenção aqui, olha. O que nos impede de ver a grandeza de Deus? Ele pega essa carta, ele vai ao templo e ele põe na presença de Deus. Primeira atitude dele, ele não revelou a confiança dele. Ele pega todo ouro e prata e ele tenta resolver. Eu vou falar sobre isso. Mas a segunda atitude dele, ele coloca diante de Deus. Aquele homem que disse: eu te dou 2.000 cavalos, se você tiver 2.000 homens. A Bíblia diz que Deus visitou. A Bíblia está assim, em algumas traduções diz: o anjo de Deus visitou o exército assírio. Naquela noite, diz a Bíblia, morreram 185.000 homens. Aquele que ia dar 2.000 cavalos perdeu 185.000 homens. Não atirou uma flecha. Uma flecha não atirou. Não pôs escada, sequer ele pôs escada no muro. Pelo mesmo caminho que ele veio, do caminho que ele estava, ele voltou para trás com menos 185.000 homens. Eu queria dizer algo a você: Deus quer revelar grandeza na sua vida, mas tem coisas em nós que impedem Deus de agir. E é sobre isso que eu quero falar com você, e eu queria estudar com você aqui sobre isso. Eu já contei aqui, quando nós fomos ao médico. Aliás, gente, eu publiquei que eu fui ao médico, eu fui só fazer exame de rotina. Pelo amor de Deus, não orem para mim pedindo para Deus não me levar, que eu estou bem pra caramba. Aliás, assim, eu estou na mão de Deus, né? Eu fiz eletro, eco, estou fazendo tudo, fiz exame de tudo. Está tudo na mão de Deus, gente. Eu estou bem pra caramba. Ninguém diz amém. Pelo amor de Deus, hein? Então, estou bem, gente. Fiz lá os exames, agora fiz uma endoscopia, tal. Está tudo, né? Não estou roncando, gente, acredita? Não estou dormindo? Ok, não, brincadeira. Vamos lá. Quando eu fui ao médico, a Eloide, e o médico confirmou, eu já contei essa história aqui, confirmou que ela tinha um tumor no rosto, do lado do nariz, era um tumor. Você sabe que a notícia do tumor não foi tão forte para nós na hora, assim, não foi um baque. Eu não sei se a gente estava meio que anestesiado com outra coisa, não lembro assim, mas não foi. Mas quando o médico explicou a extração do tumor, aquilo me abalou, eu fiquei impressionado com ele mostrando como que seria levantar e extrair o tumor. Aquilo foi forte.
e ele já marcou a cirurgia. Mas nós fomos para o carro, saindo da consulta ali, fomos para o carro. E no carro, no nosso coração, nós decidimos confiar que Deus ia fazer algo. Passado alguns dias, a Eloíde foi ministrar no encontro de mulheres e ela acordou e disse: Deus me tocou e pediu que eu colocasse a mão, e eu coloquei, e o tumor não estava mais lá. Eu estou falando isso para você porque existem grandezas que Deus quer operar, mas há uma incerteza tão grande na nossa vida, algumas coisas da nossa vida que não deixa Deus revelar, abrir os céus. E aí quando a gente ouve a história dos outros, a gente fica impactado, mas a gente não aprende que você precisa deixar Deus ser Deus na sua vida. Você precisa deixar Ele se revelar. Talvez a ideia que você tem de uma imagem, de uma escultura, ou da palavra dos outros, Deus para você é conhecido somente pela palavra dos outros. Ele precisa se revelar na sua vida. Quem pode dizer um amém? A ponto de você dizer: agora eu conheço, agora eu sei quem Ele é, na sua plenitude, e o que Ele pode fazer. E Deus pode todas as coisas. Então eu queria estudar com você o que impede dele ser, na sua grandeza, Deus na nossa vida. Primeira coisa que eu queria estudar com você: as nossas decisões. É muito sério o que eu vou falar para você agora, porque na maioria das nossas decisões, e eu vou explicar para você o que é decisão, nós colocamos Deus de lado completamente. Olha, gente, como pode ser possível excluir Deus de um assunto, através de uma decisão, de uma atitude, de um posicionamento, que não tem Deus, não tem cheiro de Deus, não tem presença de Deus. Você sequer consultou Deus, sequer na sua religiosidade você manteve Deus numa caixa e disse para Ele: fica aí, se eu precisar eu volto aqui. E decidiu, e você foi decidindo. A palavra decidir, ela é tão séria. Decidir é emitir um juízo final sobre a questão. Você decidiu, você pôs um ponto final, você pegou todo o ouro e toda a prata e fez. Mas Josafá disse: eu não tenho decisão nenhuma sobre isso, eu sequer sei o que eu vou fazer, mas uma coisa eu digo. Segundo Crônicas 20, leia, maravilhoso: os nossos olhos estão em ti. E se alguém me perguntar onde está a minha confiança, eu direi: está naquele que vive para sempre. Ele é Deus no céu e na terra. Meu Deus não está morto. A decisão, cara, é uma coisa muito importante. Você tem que entender, porque ela emite um juízo final. É um decreto. Você está colocando um decreto sobre esse assunto. Não faça isso. Põe diante do Senhor, deixa Ele decidir, e tomara que Ele diga: este assunto não é seu, é meu. Eu estou agindo, porque eu tenho algo muito grande para fazer sobre a sua vida. A primeira história que eu contei, Davi foi procurar Samuel. Ele podia ter falou: chega, eu vou encarar esse cara. Ele tem lança, eu também tenho. Então, se eu derrubei um gigante, eu vou matar esse cara, ele é medroso. Mas Davi foi procurar Samuel, e o que ele viveu lá com Samuel, ele escreveu: os que esperam em Deus não sofrem a vergonha da derrota, cara, porque Deus faz coisas. A segunda história, Josafá falou com Deus. A terceira história, a primeira atitude dele foi de confiar no ouro e na prata. A segunda foi de confiar em Deus. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim:
Olha aqui na tela. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Olhe para mim. Quando eu estava lendo, e eu li várias vezes, a visão assim no meu coração, um dia o Renan me chamou. O Renan falou: pai, o meu guarda-roupa aqui, a porta travou. E eu fui lá, e aquelas portas que correm, né? Ela tinha saído do trilho. E aí travou mesmo. E aí eu percebi que era só levantar e encaixar no trilho. A decisão faz isso. Uma decisão errada tira você do trilho que Deus quer fazer. É muito sério isso. Por isso que está mais difícil. Por isso que está pesado. Por isso que está duro. Por isso que está arranhando. Por isso que está quebrando. Porque você decidiu. Não tem Deus nisso. Mas quando essa decisão ela está diante do Senhor, Ele diz: Ele lhe mostrará o caminho certo. Quem pode dizer amém? Gente, as piores decisões da minha vida foi na área profissional. Profissional. Foi quando eu decidi. E eu digo para você aqui, falando como um testemunho, numa revolta minha, numa rebeldia minha, eu decidi. Passei vergonha. Mas quando eu voltei meu coração para colocar Deus de volta nesse assunto, porque eu tinha excluído Deus disso. Quando eu trouxe Deus de volta para esse assunto, eu fui procurado. Imagina você no momento de chegar alguém e falar assim: eu preciso contratar alguém igual você. Eu fui contratado e fui honrado e só saí da empresa para vir ficar aqui na igreja agora, como eu estou. Então eu queria dizer algo para você. Há uma decisão sua agora mesmo que está impedindo você de ver uma grandeza de Deus na sua vida. Segunda coisa, o nosso governo. Eu estou falando sobre coisas que impedem você de ver grandeza de Deus na sua vida. O nosso governo, o nosso controle. Gente, nos momentos difíceis da nossa igreja, que foi o começo da nossa igreja, eu confesso a você, quem está comigo aqui desde o começo da abertura da igreja, sofreu. Porque nós passamos um tempo que, eu confesso, eu não sabia nem o que fazer. Tanta coisa na igreja, tanta gente queria a igreja de um jeito. E eu me lembro de um tempo em que era o outro salão na Avenida João Pessoa, e eu estava orando, sozinho no salão. Quem lembra, era um púlpito de vidro. O Anésio ficava até escondido, se ele abrisse o computador, era maior que ele. E eu estava orando no púlpito, e eu percebi uma presença muito forte do lado assim, quando eu estava orando, que me perguntava: quem está governando aqui? Perguntava. Só pelo fato de fazer essa pergunta, revelava que não era ele, era eu. Isso impede Deus de revelar o que Ele quer revelar na nossa vida. Quando nós entregamos o controle, o governo, o volante. No livro de Jó, quando Jó está passando por tudo aquilo, a resposta de Deus vem, Jó capítulo 38, versículo 33, diz assim: olha, irmãos, é importante você saber, esse governo impede. Quem está governando? Quem que está decidindo? Quem é que está no controle? Você está entendendo que Deus, Ele quer assumir esse controle para Ele revelar tudo que Ele quer revelar?
Ele não quer ser algo que você encaixotou e pôs Deus numa... Não, Ele quer ser o governo de tudo. Ele quer estar sobre, de tal forma que seja revelado o governo dele. Por isso que quando Jesus foi ensinar os discípulos, Ele falou: gente, vocês forem orar, olha, por favor, não esquece de orar assim: venha o teu reino, o teu governo, seja feita a tua vontade. Porque se você orar assim, Ele vai revelar grandeza na sua vida. Não esquece isso. E aí Deus agora, tratando com Jó, Ele fala com Jó assim: você conhece as leis que governam o céu, você conhece as leis que governam o céu, e você sabe como devem ser aplicadas na terra. Deus está falando. Por isso que Jó, capítulo 42, Jó fala: eu não sabia nada disso, eu não sabia que o governo era teu, eu não sabia. Davi, diante de todos estavam reunidos. Davi, com a roupa real, diante de todo o seu povo. Está lá em 1 Crônicas capítulo 29, maravilhoso isso. 1 Crônicas 29, 11, ele fala assim: tu és grande, poderoso e glorioso, esplêndido e majestoso. Diante de todo mundo ele está falando: olha, tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Olha, gente, quem está olhando para ele, ele é o rei, ele é o governador de tudo. Diante de todo mundo ele está dizendo: deixa eu deixar claro para vocês, quem governa a minha vida e a sua é o Senhor. O governo é dele. E aí ele continua assim: o supremo governador de tudo, toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas, e com teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Deixa eu falar algo para você, preste atenção. Deus quer revelar grandeza, Ele quer fazer coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, coração nenhum, por melhor momento que esteja vivendo, alcançou. Nem nos melhores dias da sua vida você imaginou que ainda iria viver isso. Deus quer revelar. Mas olha só, nós governamos as nossas posses, nós governamos os nossos filhos, nós governamos as nossas emoções, nós governamos o nosso futuro, nós governamos a nossa saúde. É uma brincadeira, né? Achar que tem o governo, achar que não, eu vou fazer academia, não, eu vou fazer isso, não, eu vou tomar isso, não, eu vou tomar. Morre do mesmo jeito. Porque o governo da vida está em Deus. Entrega para Ele, porque é Ele que sabe o que tem para a nossa vida. Você pode dizer amém? Terceira coisa, o que nos impede de ver a grandeza de Deus: não confiar totalmente em Deus. Eu quis colocar a palavra totalmente, porque quer dizer inteiro. Porque olhe para mim, nós temos um jeito, e isso é religião, viu? Nós temos um jeito em que a gente confia uma parte e a outra parte não. Há uma área da nossa vida, gente, que nós somos crentes, e há uma área da nossa vida que nós não conseguimos. Ué, quer ver? Tem gente que consegue orar por outra pessoa e não consegue orar por si próprio. Você expulsa até demônio dos outros, mas não consegue orar na dor de barriga sua. Você não consegue impor a mão em você. Problemas seus, você não consegue acreditar. Você acredita que Deus vai abençoar outra pessoa, você ora por ela, mas por você não consegue acreditar. Então eu queria falar sobre uma coisa que impede a grandeza de Deus: é você confiar totalmente, inteiro, tudo. Fale assim comigo: eu confio em Ti. Repete, nem que seja para você se convencer: eu confio em Ti. Irmãos, tudo, eu confio no andar, no caminhar, no ir, no voltar. Eu confio que Deus está no controle. Eu confio que a decisão é do Senhor. Eu confio que Ele está agindo agora. E se confia, descansa. Eu fiz questão mesmo de colocar essa palavra, porque eu me lembro quando nós perfuramos o poço lá do Bate-Maré. Eu já contei essa história, já até mostrei o vídeo para vocês. E imagina assim, a expectativa nossa quando perfurou o poço. E eu nunca tinha visto algo assim, eu
imagens de computador, alguma coisa. Nunca tinha visto presencialmente, e nunca vi. Mas eu imaginei que ia jorrar água. Os 2 poços de Pernambuco jorrou água, explodiu água na máquina. É bonito, eu tenho vídeo. A água explodiu quando rompeu a rocha, a água explodiu na máquina. Mas o poço do Bate-Maré, eu contratei a empresa para 100 metros de profundidade. E cada hora que ele ia mandando mensagem para mim, 40, 60. Quando deu 100 metros, não deu água, saía pó. No vídeo que ele mandou, a perfuração não saía água. Gente, assim, na hora, você ouve isso, preste atenção nisso. O que nos impede de ver grandeza de Deus, de ver o que Deus está fazendo? Não confiar totalmente. Confiar hoje e confiar amanhã. Porque Deus está fazendo algo já para amanhã. Você crê nisso? Na hora, eu estava em Águas de Lindóia, no congresso, eu peguei o celular e eu queria até mandar mensagem para os irmãos. E falar, irmãos, continue orando, mas não deu água. Mas eu deixei o celular de lado e falei, pois eu vejo isso. Liguei para a empresa e falei, olha, eu estou fora, segunda-feira eu faço pagamento, porque dando água, não deu água, eu tenho que pagar. No dia seguinte, os missionários foram lá. Eles foram lá. Eles amarraram cordas, colocaram um tubo e jogaram. Quando começaram a puxar, a corda estava molhada. O tubo estava cheio de água. Hoje o poço está jorrando água. Do lado do poço tem uma igreja. Do lado tem uma escola que foi construída, porque o poço está jorrando água. Preste atenção. Você percebe que parece que Deus está querendo de mim, como que falando, eu tenho uma grandeza para revelar, mas eu preciso que você confie em mim totalmente. Não pode ser só uma parte. Em Gênesis capítulo 22, versículo 5, está falando de Abraão. Então Abraão disse aos seus empregados, é muito bonita essa parte aqui. Ele fala assim, fiquem aqui. E está falando com os servos dele, fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Olha aqui para mim, só um minuto só. Eu estou falando, o que impede de nós vermos algo de Deus na nossa vida, de não ouvir o testemunho dos outros, mas ver algo acontecendo tão presente aqui, tão perto de nós, nós não confiarmos inteiro em Deus. E não há nenhuma área em mim que duvide que Deus vai fazer algo. Eu imagino o menino, Isaac agora, o menino, falando com a mãe, quando voltou. Estou só contando uma história aqui. E ele falando assim, mãe, e eu acho que Abraão falando assim, pss. E ele falou, mãe, deixa eu contar para a senhora. Nós fomos lá, mãe. E eu perguntava para o pai, onde é que está o carneiro? E Abraão, pss. E ele contando para a mãe. Falou, mãe, e o pai falou assim, Deus proverá. Só que na hora que nós chegamos lá, mãe, e aí eu imagino Abraão. E o menino falou, mãe, só acredita, o pai me amarrou, mãe. Eu imagino a mulher falando assim, depois eu mato você. E o menino falando com a mãe, olha, mãe, foi legal demais, só não acredita. O pai falou pro João, pro Marco, pro pessoal nosso aí, falou para ele, gente, fica aqui, a gente vai ali adorar, daqui a pouco a gente volta. Falou, o pai falou isso. Mãe, impressionante. Mas só que aí o pai me amarrou, me colocou em cima do altar lá que ele montou. Mãe, quando ele levantou a faca, eu imagino a hora que ele falou isso para a mãe, o pai levantou a faca para me matar, a mãe olhando para Abraão e ele contando a história toda. Mãe, quando ele levantou a faca para me matar, Deus falou com o pai. E olha, mãe, só estava eu e o pai. Porque o pai tinha dito, Deus proverá. Mãe,
Deus falou com o pai naquela hora. E na hora que Deus falou, mãe, apareceu do nada um carneiro amarrado. A mãe, a senhora não acredita. Do nada, mãe, só estava eu e o pai. E eu estava amarrado, eu ia morrer. O pai com a faca na mão. E apareceu um carneiro amarrado. Deixa eu dizer algo a você. Deus quer revelar algo grande na sua vida. Você precisa confiar totalmente em Deus. Fala para a pessoa do lado assim: confia em Deus. Vamos terminar? Vou fechar essa palavra aqui. Tema de hoje: o que nos impede de ver as grandezas de Deus. E eu queria falar aqui 3 áreas que Deus tem pressa de revelar grandeza na sua vida. Por favor, eu vou terminar. Mas 3 áreas assim que Deus quer. Olha, é como se Deus falasse: vai lá e diga para eles, eu tenho pressa em revelar algo grande na vida deles. Primeira área, o seu futuro. O seu futuro. Você está retardando o que Deus quer revelar na sua vida em relação ao seu futuro. Por causa das suas decisões erradas, por causa do seu governo e porque você não confia totalmente em Deus. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Jeremias 29:11 diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Olhe para mim. Não adianta as suas decisões, não adianta o seu governo, não adianta você ficar entre 2 pensamentos, não adianta, porque quem sabe exatamente sou eu. Entrega para mim. Deixa eu revelar na sua vida algo grande que tenho para você. Olha o que ele diz: prosperidade não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Há muito tempo atrás tinha um programa do Silvio Santos. Era uma cabine, a pessoa entrava numa cabine. Não precisa dizer que você viu isso, que aí você não... Era uma cabine, ninguém ouvia nada e ninguém via nada. A pessoa ficava dentro da cabine, acendia uma luz. A pessoa tinha que dizer só sim ou não, só isso que ela tinha que falar. Aí o Silvio Santos pegava algo lá precioso, lá um aparelho de som. Gente, aparelho de som naquela época era desse tamanho. Então ele colocava assim: você quer ganhar isso? Acendia a luz e a pessoa falava sim. Era só isso. Aí ele pegava um chinelo, não era nem o par, era um chinelo. Ele pegava assim: você quer trocar isso por isso? A pessoa, sim. Quando ela saía, meu padrasto, a gente amava esse negócio. Aí ele saía da sala e falava assim: não quero mais assistir. Até orava para a pessoa dizer sim. Até fazia isso. Aí a pessoa saía, tinha um chinelo. Preste atenção. Todas as vezes que Deus revelar algo a respeito do seu futuro, a respeito do dia de amanhã, olhe para mim, diga assim, para que você possa experimentar quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para a sua vida. Pare de interferir nos planos de Deus para a sua vida. Dê passagem para Deus. Deus tem pressa, gente, pressa em relação ao seu futuro. Só que as decisões são suas. E muitas das decisões não tem nada de Deus nisso. Nada. Você sequer falou com Deus. Segunda coisa, que Deus tem pressa em revelar grandeza na sua vida, nas suas finanças. Salmo 35, versículo 27, é o único texto que eu vou ler na versão Almeida, Revista e Corrigida. Diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, pode repetir várias e várias vezes isso:
o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Diga para alguém assim: Deus se alegra na sua prosperidade. Tem problema nenhum, tudo dá certo na sua vida, gente. Não tem problema nenhum. Não fique com medo. Quebre essa palavra que quando tudo está bem, como é que a gente fala? Quando a esmola é muito... para com isso, pão de pobre, o cara que vai ter que virar para baixo. Meu irmão, não tem nenhum problema, tudo dá certo na sua vida. Não tem. Deus ama, Deus tem prazer. E prosperidade não é só ter dinheiro. Prosperidade é ter dinheiro, ter saúde, estar bem relacionado, estar bem em casa, estar bem fora de casa. Isso é prosperidade. É você estar num estado tal de satisfação. Deus ama ver você assim, como um pai ama um filho que está muito bem, graças a Deus. Preste atenção. Deus quer revelar grandeza na sua vida nessa área. Quando eu, numa revolta minha pessoal, eu hoje confesso isso, uma rebeldia minha pessoal, porque alguém destruiu meus sonhos, e eu fiquei num período meu de crise comigo, eu tomei decisões erradas profissionalmente, a ponto de entrar em sociedade, gente. Eu entrei numa sociedade sem nenhum papel, sem nada, só de boca. E eu perdi. Eu falar perdi tudo, você vai achar que eu tinha alguma coisa. Eu não tinha nada. Então, se eu falar perdi tudo, você imagina, quem não tem perder tudo, como é que ficou? E você sabe que tem automóvel, né? Então, eu tinha um Escort a álcool. Eu fui vendendo, fiquei com Escort a álcool. Quem andou comigo no Escort, a gente ia para Cachoeira Paulista. Tinha tanto cheiro de álcool dentro do carro, tanta fumaça, que o olho da gente chegava na igreja em Cachoeira Paulista, eu era pastor em Cachoeira Paulista, chegava com o olho vermelho. E um cheiro de álcool na roupa, né? Assim, era uma coisa, na chuva. A gente ia na Dutra, na chuva, com esses cortes. Na chuva, quando a gente chegava na porta da igreja, que a gente estacionava o carro, fazia barulho assim de água dentro do carro. Molhava a barra da calça, tanta água que entrava pelo assoalho do carro. No frio, o carro não acordava. A gente tirava do prédio, empurrando, o zelador ajudava e colocava no sol, ia trabalhar de ônibus. Depois do almoço, se ele ficasse no sol, dava partida para ir trabalhar à tarde. E aí, quando eu coloquei minha vida e as minhas decisões, o governo nas mãos de Deus, eu fui honrado por Deus. E eu fui trabalhar, uma empresa me chamou, eu fui chamado para trabalhar nessa empresa. Só que os donos da empresa chegaram para mim falando: ele não leva mal, mas pelo amor de Deus, troca isso. Acho que eles não queriam nem ver aquilo na frente da empresa. Acho que se tirasse uma foto, acho que eles não queriam ver. Eles deram dinheiro para mim, falando: ele, eu vou dar um dinheiro, você por favor, compra outro carro. E eu feliz, que agora eu tinha dinheiro, eles me deram dinheiro para trocar de carro, que eu tinha aquilo, era o Escort. E eu fui nos meus amigos de loja, fui correndo. E eles falavam assim para mim: Anderley, eu gosto muito de você, mas isso aí não dá, cara. Desfaz dele e volta aqui, a gente faz negócio, mas isso aí não dá. Mas preste atenção, Deus quer fazer algo na sua vida. E nesse momento que a gente não tinha dinheiro nem para comprar leite para o Renan, o Nan. A Luiz não aumentou e a gente tinha que comprar leite, a gente estava numa situação bem complicada. Mas Deus estava, foi um dia depois do outro, gente, foi sempre vendo Deus fazer as coisas, sempre Deus fazendo as coisas. Mas preste atenção no que eu vou dizer a você. Nesse período, nós nunca deixamos, gente, de ofertar, de dizimar, nunca. Eu já cheguei a ficar triste, por dar tão pouco, porque eu não tinha. Eu já cheguei a ficar triste de colocar no envelope tão pouco, mas eu nunca deixei de dar. Um dia, passando aqui na avenida, aqui tinha uma loja, e eu vi uma Paraty linda, vinho,
maravilhosa para ti. Olha, estou falando isso há 20 anos atrás, sei lá quantos anos atrás isso. Era o carro. Eu tinha aquilo e aquilo era o carro. Só que eu fiz o seguinte, eu parei o carro do outro lado da rua e fui na loja. Cheguei na loja, gente, eu estava com dinheiro, porque a empresa tinha dado dinheiro para eu comprar um carro, trocar o meu. Eu entrei assim, poderoso. Eu entrei, cara, aquele carro, parece que o carro pedia para mim, me leva, me leva, me leva. E o cara veio e falou, o que você está pensando? Eu falei, eu queria trocar o meu nesse aqui. E ele falou assim, qual que é o seu? Gente, na hora, eu falei, Deus vai fazer algo. Ele falou, o meu é aquele do outro lado da rua. Apontei para ele assim. Aí ele olhou, o que é aquilo? Eu falei, o que é aquilo? Não, escorte, álcool. Ele abriu um jornal do carro, lá um jornal assim na mesa, ele abriu e falou assim, olha, a tabela do seu carro, que ano que é? Eu falei, não tinha nem ano, aqui que não tinha ano, gente. Mas eu falei o ano. Ele olhou e falou assim, a tabela do seu carro é tanto. E esse aqui que você está querendo, a tabela é tanto. Você paga a diferença? Eu falei, pago, né? Eu pago não, a empresa disse que ia pagar. Eu falei, não, pago. Ele falou assim, põe o carro para dentro e tira esse. Aí na hora, gente, eu falei, meu Deus, cara. Gente, imagina eu entrando ali, aquela fumaça, aquele cheiro de álcool. Mas eu não queria fazer nada errado. Pelo amor de Deus, longe de mim fazer algo errado, alguma coisa. Eu falei, cara, não. Está aqui a chave, vai lá, vê aquilo lá. Ele falou, para com coisa. Bota para dentro, sai com isso aqui e vai embora. Eu falei, não, de jeito nenhum. Aí o funcionário dele pegou e foi. Gente, o cara veio dirigindo, parecia que era o carro. Todo feliz, entrou com o carro, funcionou perfeitamente, sem nenhuma nada, foi bonitinho, entrou. Eu falei, e aí, cara? Ele falou, não, deixa aqui, está tudo certo. Ele pode ir embora. Eu liguei o outro, tudo bem, foi embora. Por que eu estou contando isso? Porque Davi disse no Salmo 25, os que confiam no Senhor não sofrerão a vergonha da derrota. Deus quer revelar coisas grandes na sua vida, na área de finanças. Ele quer governar a sua vida de tal maneira para te surpreender. Porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele tem socorro para a tua vida. Quem crê nisso? E eu termino, por último. Deus tem pressa em revelar grandeza na sua vida, na área da família. Na sua família. Gente, se nós soubéssemos o que Deus tem para nós em relação à nossa casa, nossa família, se nós tivéssemos a mínima noção assim do que Deus quer revelar de grandeza sobre a nossa casa, nós entregaríamos o governo da nossa casa para Ele. Nós nos renderíamos, iríamos declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No Salmo 35, versículo 27. Salmo 35. No Salmo 127, versículo 1. Salmo 127. A área que Deus tem pressa, Ele tem uma pressa, Ele quer fazer algo grande no meio da sua família, na sua casa. Poucas pessoas vivem essa grandeza na sua vida, na área de família. Por quê? Porque nós governamos a nossa casa. Nós decidimos tudo. Nós decidimos como, nós decidimos quando, nós compramos, nós vendemos, nós falamos, todo o governo da criação dos nossos filhos é nosso. Nós fazemos, nós copiamos modelos, nós fazemos tudo, mas é tudo nosso. Nada está nas mãos dele. E eu sou pai. Só eu sei dos meus erros em relação aos meus filhos. Tenho que subir aqui e dizer para você: Deus quer
governar a vida dos seus filhos. É duro, gente, não é brincadeira não, não é fácil. Deus quer governar casamento, Deus quer governar família, Deus quer governar filhos, Deus quer governar nossa casa. E acredite, Ele quer fazer da sua casa uma morada, não um lugar de visitação. Você ofereceu como lugar de visitação, mas Ele não quer. Ele quer estabelecer uma morada. Salmo 127 é lindo, diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Nada, nada, nada. Se não for Ele, não adianta. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais, ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos, puxa, se você puder dizer um amém, é agora, tá bom? Os filhos são um presente do Senhor. Deus não nos deu problema, gente. Deus nos deu um presente. Eu sei que é difícil para a gente acha que é, porque os nossos filhos estão decidindo a vida deles, eles estão agindo, e eles estão governando, e eles estão fazendo, e eles estão indo, e eles estão... Mas preste atenção, foi Deus quem nos deu. Davi, quando falou a respeito, disse: o Senhor governa todas as coisas na minha vida, inclusive meus filhos, que agora a cabeça está virada, estão pensando em outras coisas, mas preste atenção, o governo é do Senhor nos nossos filhos. E Ele quer revelar grandezas em coisas que talvez você nem espera mais, você já deu por... Mas Deus ainda tem uma obra muito grande para fazer na sua casa. Na sua casa. Se Ele for o guarda, se Ele for aquele que edificou, os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Por favor, diga amém. Mesmo que você não tenha filhos, diga amém, porque os filhos que você vai ter, os filhos que vão alegrar sua casa, serão bênção. Os filhos que um homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Gente, pensa numa área que está difícil. É família. Família. E hoje eu venho aqui dizer para você que Deus quer revelar algo muito grande. Quer revelar uma grandeza no meio da sua família. Seu casamento, seus filhos, sua casa. Deus quer revelar. A igreja Tabernáculo do Brooklyn, pastor Jim Cimbala, uma igreja grande, eu acompanho e leio os livros, um dos livros maravilhosos que eu já li na minha vida, assim, algo maravilhoso que eu li, é Vento Renovado e Fogo Renovado, Jim Cimbala. A igreja dele, na terça-feira, tem um culto de oração, igual nós temos na segunda aqui, eles têm lá 7.000 pessoas orando, só orando, é maravilhoso. O coral deles cantou na posse do Obama, o coral da igreja, já ganharam 2 prêmios Grammy. A filha dele era moradora de rua, adolescente, morava na rua, usuária.
conta essa história no livro Vento Renovado, Fogo Renovado. O outro livro que a mulher dele escreveu agora também fala sobre essa história. O dia que eles estavam na terça-feira em oração na igreja, que a filha entrou dentro da igreja e disse para o pai: eu voltei para casa. Eu voltei para casa. Porque Deus está no governo de toda a sua casa. Gente, eu não estou brincando com você, porque eu sei da dor que é as decisões dos nossos filhos. Eu sei. Não estou brincando, por favor. Eu sei o que é, que parece fácil para mim falar. O Renan está aqui agora em cima comigo, a Larissa está aí dando trabalho para alguém, mas está aqui, está aqui. Talvez seus filhos não estejam aqui, mas Deus está no governo dos seus filhos. Deus está no governo dos seus filhos. Eles são bênção, são heranças. Entrega para o Senhor todos os dias, confia nele totalmente e espera, e você verá a grandeza de Deus na sua família. Fica de pé, por favor. Eu fui pregar fora, fui pregar em Osasco. Eu já contei essa história aqui. E eu confesso que eu fui com meu coração aflito. Eu estava nesse momento que eu estava saindo da empresa, vir para a igreja, ficar aqui. E eu casei com 21 anos de idade. Meu primeiro talão de cheque eu tive com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade eu já pagava as minhas contas. E os nossos filhos hoje têm outra pegada, têm outra cabeça, têm outro jeito. E gera no coração da gente uma aflição, a gente fica aflito. Porque eu saí de casa muito cedo, eu fui resolver minha vida. E a gente fica olhando para os nossos filhos e fica sempre perguntando: meu Deus, o que vai ser? O que vai ser? Como é que vai ser? Quando é que eles vão se resolver? A gente fica aflito. Essa semana mesmo conversei com ele mesmo. Falei: filhão, e aí, meu? E aí, meu? Te amo demais. E está preocupado que eu fale. Ele fala: mas Deus está no controle. Eu estou contando isso porque eu vou contar algo para você que Deus fez. E eu estava aflito e eu fui pregar fora, e uma pessoa disse: Deus manda te dizer algo. Falou para mim: Ele manda te dizer que Ele está cuidando da sua vida, e manda dizer para você que da vida profissional do seu filho é Ele que vai cuidar, para você parar de se preocupar. Esses dias atrás o Renan pegou em 2º lugar no Brasil como funcionário da Ambev. Todo o Brasil, todos os funcionários, 2º lugar no Brasil. Nesse momento eu lembro que Deus está no governo. Deus está fazendo. Quem sou eu para falar alguma coisa para ele? Falar: filho, faz. É Deus que está fazendo. Um dia minha mãe disse: eu não sei ler, escrever, como é que eu vou dar alguma coisa para o meu filho? Mas Deus estava no governo da minha vida. Daqui a pouco eu vou embora, vai tocar o telefone da minha casa, é a minha mãe ligando para mim dizendo: filho, eu estava assistindo a pregação, porque eu te entreguei nas mãos de Deus. Eu estou contando isso para você entender. Deus tem pressa em revelar grandeza na sua vida, no seu futuro, nas suas finanças e na sua família. Eu queria cantar essa música com você. Põe a letra, por favor.